Você vai sentir. Sentir? Sentir o quê? O Shadow. Vem aqui, Larissa. De surpresa, a Paramount lançou diversas imagens novas sobre o filme do Sonic 3, revelando um pouco mais de detalhes e confirmando teorias, mostrando que esse trailer 2 deve ser o trailer final e tá próximo de ser lançado. E é sobre isso que eu vou falar agora. Vamos lá, meus amigos, eu já tô falando aqui sobre esse trailer que tem mais vazamento do trailer do que o trailer em si, mas uma das coisas que é muito importante é ver que algumas imagens são lançadas antes mesmo do trailer ser oficialmente divulgado. Só que antes de falar das imagens, eu quero falar sobre um detalhe. O Robotnik vai ter uma roupa nova. Isso aqui já tá amplamente divulgado e vazado da internet. Na real, tá vazado antes mesmo do primeiro trailer, só que aí a galera tava divulgando a rodo, mas como agora tem uma imagem oficial, que são aqueles totens que aparecem dentro de alguns cinemas, aqui já dá pra ver o elenco inteiro principal do filme. Mas olha só, o Robotnik é o principal, ele tá aqui com uma roupa muito mais avermelhada, é um traje que provavelmente vai ser o traje espacial dele, e tem um motivo pra ele trocar de roupa. Parece que ele vai ganhar essa roupa do seu avô, o Gerald Robotnik, só que em vez de branco, ele vai usar uma roupa mais avermelhada que é mais a sua cor. Detalhe, dá pra perceber que o Robotnik nesse pôster aqui não tá muito feliz, não é verdade? É bem diferente dos outros, que ele tava com uma cara um pouco mais vilanesca. É porque ele não é mais o principal vilão, e a gente já sabia disso. Já teorizamos e falamos disso. O fato do Dr. Gerald Robotnik tá aqui após a morte da Maria já coloca ele como o principal vilão e vai manipular o Robotnik porque ele tem acesso ao mundo externo com mais tecnologia e, claro, a união de duas mentes são capazes de criar planos muito perigosos e muito mais ardilosos. E o pior é que o jogo do Sonic faz referência a isso, né? O Sonic Geração, que tem dois Robotniks, o clássico e o moderno. Também tem aqui o Sonic Rush, que tem o Eggman e o seu herdeiro, o Eggman Niga, que vem lá do futuro. Enfim, isso aqui é bem interessante para poder fazer essa pequena associação que esse filme está trazendo. Então vamos lá, eu vou falar sobre as imagens aqui, mas cada imagem tem alguns detalhes que podem ser mais importantes que os outros. A primeira que foi divulgada aqui é a turma do Sonic no Shaw Garden. Se a gente for olhar bem, tipo, aqui tem 6 personagens, mas uma delas é aquela história do Shaw ser aquele bichinho que vai ter gente usando roupa por dentro, como se fosse uma base secreta da GAN dentro do Japão. O legal é que quando você olha aqui a comida temática, tipo, tem o formato da cabecinha do Shaw, que deve ser bem próximo ao Shaw que a gente conhece dos jogos. Pra quem não lembra, né, o Shaw é aquele bichinho que você alimentava e cuidava como um Tamagotchi mesmo, um bichinho virtual, lá do Sonic Adventure 1 e no Sonic Adventure 2. E também eles acabaram voltando no Sonic Advance 1 e 2 também. Esses jogos eram bem interessantes, mas são minigames com bichinhos que você vai treinando, aí ele vai evoluindo força, estamina, habilidade de natação, voo. Tinha uns minigames de competição lá, mas não era muito desenvolvido. Ele era muito mais feito pra vender um memory card com tela do último videogame da Sega, que foi aquele Dreamcast. Pois é, aí no caso ele tá aqui de novo, mas eles estão gigantes. Tá aqui desse jeito, eu não sei o porquê. Eu só teorizo que a GAN sabe da existência de alienígenas, sabe que existe o planeta Mobius do Sonic, talvez ele ganhe mais informações sobre isso aqui, também a existência dos Shaws, porque só os Shaws aparecendo de graça aqui e ter um agente da GAN, que no caso seria o general da GAN, aparecendo nessa cena, que a gente já viu no trailer que um míssil vai ser jogado em cima deles, é muito provável, cara, que tenha mais conexões entre a Terra e o planeta Mobius, e a Terra, por escolha própria, prefere manter a existência deles em segredo. Por isso que eles estavam atrás do Sonic. E o legal é que os Shaws aqui não estão na cor padrão, né? São vários Shaws diferentes. Tem o rosa, tem o verde, tem o laranja, que é uma coisa que é bem natural pra quem jogava o Shaw Garden nos jogos modernos. A real é que eles evoluíam, você conseguia até mesmo trocar de cor deles também. Tinha um lance que você pegava uns animais durante as fases, ou Chaos Drives, que eram uns discos que eram usados pela GAN, que você usava pra energizar. Então, acredito que isso aqui seja influência disso também. Ah, só pra deixar claro, o Tails é o cara que tá aqui meio de boa tirando foto. Isso é uma referência, né? Encontraram aqui uma imagem dele, acredito que seja do Sonic Heroes, que ele tá fazendo uma pose igual. Uma outra imagem aqui é no dia de chuva, onde o Shadow está andando no meio de uma multidão. Eu acredito que seja Tóquio. Por quê? Porque eu tô olhando pra esse carinha aqui que tá borrado, e ele tem um típico corte de um cidadão médio lá do Japão andando em Tóquio. Eu tô só teorizando isso aqui, mas ele tá andando na chuva, e o pessoal começou a associar
associar isso com o John Wick, né? Porque tem aqui o Keanu Reeves andando na chuva com uma cara meio trágica do mesmo jeito. Não sei se isso é pra poder associar ele como uma excelente escolha ou se estão forçando referências ao John Wick só porque o Shadow usava armas em alguns jogos. Mas dá pra perceber que isso aqui deve ser uma daquelas cenas que vem ou depois da luta de Tóquio ou antes da luta de Tóquio. Eu espero isso. Porque se não for, vai ser uma daquelas cenas em Londres. Porque tem uma imagem de Londres aqui que mexeu muito com a cabeça de todo mundo. Aqui temos a time Dark. Pois é, aqui o time Dark tá reunido. Vou falar que é isso, mas tá esquisita essa imagem. Parece que ela não tá bem renderizada porque ninguém tem sombra aqui. Ó, você tem o Geralt Robotnik, tem o Shadow, tem o Robotnik, Agente Rocha, né? Em português é Agente Rocha, o Agente Stone. Ele tá aqui reunido e o Eggman tá muito animado com o novo plano. Repara bem, o Dr. Eggman está usando uma roupa, o traje dele do último filme, só que totalmente surrado. Eu acredito que seja esse o motivo dele ganhar uma roupa nova pra esse filme, porque a roupa dele, a antiga, já era, acabou. Mas tem um detalhe, eles estão em um lugar que é a rede de Londres, sabe, não sei se vocês conhecem, né, ou já viram imagens, mas as ruas mais comuns de Londres são umas ruas muito mais apertadas, é muito comum ter essa casa com muros e paredes que lembram bastante tijolinhos, sabe, é bem pós-revolução industrial, então dá pra entender que isso aqui seria, de fato, as ruas da Inglaterra. Aí o que acontece? A gente já sabe que a base da GUN é na Inglaterra e também a colônia espacial Ark está escondida perto dessa base. Então, dessa maneira, a gente já pode imaginar, né, que aqui já teve a separação de equipes entre o Sonic e Geralt e todo mundo, tendo muito bem claro o time do Sonic contra o time do Eggman. O que deixa aquele trailer muito mais confuso, porque a gente imaginou que em Londres o Sonic iria atrás do Eggman, não em um outro momento, mas vamos lá, né? O que muita gente ficou teorizando é que deveria ter mais um personagem aqui, porque o espaço tá muito vago, do lado direito do Robotnik. Sinceramente, eu acho que não, né? Porque o próprio Geralt Robotnik, pra poder ficar equilibrado na cena, ele fica no outro lado. Mas é bem interessante de se ver. Eu acredito que isso aqui seja um render muito mal feito ainda, porque, cara, é esquisito eles estarem sem sombra. Sem contar que atrás do Robotnik tem uma fumaça um pouco mais avermelhada. O que isso quer dizer? Não sei. Pode ser um pouco do uso de tecnologia que teletransportou eles pra lá. Vai entender. Por fim, tem aqui a última imagem, que é o Dr. Robotnik e o Geralt Robotnik dentro de uma instalação que parece estar abandonada. A gente já viu isso aqui, já teorizou. Com certeza é um pouco depois do encontro, primeiro encontro dos dois, que é quando eles vão, né, o Sonic e o Robotnik pra aquela base, uma base abandonada. Aí aqui dá pra perceber, tipo, as folhas crescendo, toda essa natureza nascendo em volta de geradores elétricos, correntes elétricas, é um sinal de claro abandono dessa base da GUN. Aí o que rola? A gente já entendeu que o filme do Sonic 3 vai colocar o Robotnik trabalhando com o Sonic, mas em um certo momento os dois vão se separar, porque o Robotnik vai ser induzido a trabalhar com o Dr. Geralt Robotnik. E olhando isso aqui, cara, dá pra perceber muito bem que isso vai acontecer naquela cena onde se encontram naquela base. O que é curioso é que esse lugar pode ser aquela cena onde o Shadow acaba socando um anel, liberando aqui um teletransporte para um buraco negro, já que o anel não vai saber pra onde ir. Nesse caso, seria aqui que iria ter uma grande luta de novo entre o Sonic, Tails e Knuckles, e eles ficariam presos. Pois é, eu tô ligado que muita gente já tá empolgada aqui, mas tem uma outra notícia que eu queria até falar, que é a cena pós-crédito. O diretor desse filme já tá começando a dar sinais de que estão trabalhando mesmo, ou seja, porque já todo mundo já sabia, já tinha vazado, mas ele começou a dar palpites, falar abertamente, mas sem explicar em detalhes, que tem sim uma cena pós-crédito, que eles já estão na intenção de apresentar um personagem pra poder fazer ligação com um quarto filme. Tem aqui aquele hype, né, que surgiu de que o Silver seria um grande projeto para um próximo filme do Sonic. Aí vem uma questão. Todo mundo já falou sobre a teoria de ter uma viagem no tempo aqui. Por quê? Controle do Caos, Esmeraldas do Caos já existem no universo desse filme. Eles têm dois ouriços que podem usar o controle do Caos e usando o controle do Caos eles podem fazer uma viagem no tempo. Esse lance de ter uma viagem no tempo já é o suficiente para poder chamar a atenção de um certo alguém do futuro, já que existe um ouriço no futuro com poderes telecinéticos, psíquicos, que poderia ver uma certa interferência e querer voltar ao passado para poder corrigir alguma coisa que vai acontecer nesse filme. E nesse caso seria o Silver. Mas não vai ser um personagem que vai ser, sabe? Ai meu Deus, grande, importante, presente na trama. Não, uma ponta ou outra, sabe? Como consequência daquela cena épica pra você olhar uma referência de 1 segundo e depois ficar empolgado pro filme 4. Como aconteceu naquela cena das Esmeraldas do Caos no filme anterior. Você tá ligado nisso?